Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Enquanto você procura, eu quero orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, é chegar o momento, Pai, onde a Tua palavra, Deus, ela será lida, Deus Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê espírito de revelação, Senhor Deus, e de sabedoria, ó Pai, para ouvirmos a Tua palavra, entendermos e praticarmos, meu Senhor. Que o Teu santo nome, Paizão, venha a ser exaltado sempre. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, agradeça ao Senhor. Amém? Amém. E graças a Deus. Quem achou aí? Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Só um pouquinho. É para achar só, pode continuar tocando. Eu gosto do som do instrumento. É que se eu vejo que está muito alto, aí eu grito mais, aí eu acabo agredindo o ouvido dos irmãos ali. Aí chegando em casa, irmãos, viu, o pastor grita muito, né? Mas é porque eu quero superar o som do instrumento aqui. Mateus 22, quem achou? Diga amém. Amém. Oh, glória a Deus, que lindo, irmãos. O versículo é somente um versículo, é o versículo de número 29. Queria que a gente consegue ler junto no 3. Assenta aqui, ó, o pessoal da frente aqui fica com dificuldade para ler. É bom que todos nós leiamos, ok? No 3 a gente consegue. É verdade que as versões são diferentes, ok? Mas a gente vai ler assim mesmo. No 3, 1, 2 e 3. Jesus respondeu: amém? Agora só eu aqui, ó. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Ok, irmãos? Do versículo 23, né? Se você quiser ir lá para examinar, vá. Não confie somente nas minhas palavras. Mas do versículo 23 ao 29, Jesus ele está respondendo uma pergunta dos saduceus acerca de casamento e ressurreição. Ok? Eu não vou explicar nada acerca desse assunto. Isso aí pode ser para uma outra hora, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou me deter somente nesse versículo de número 29, porque quando eu li essa mensagem, aquilo ali saltou de dentro da Bíblia e veio direto para o meu coração. E eu falei, Jesus disse que eles estavam errados, né? Por não saber as Escrituras e nem por Deus. E eu falei, e essas pessoas estavam tão próximas do Senhor Jesus, e mesmo assim eles estavam errados. E Deus falou no meu coração: é possível vocês estarem tão perto de mim e mesmo assim vocês continuarem errados, só porque não conhecem as Escrituras e nem o meu poder. Amém, irmãos? E aí eu falei: Senhor, peraí, me conta mais um pouquinho desse negócio aí, porque eu preciso transmitir essas boas novas para o teu povo. Ok? E aí Deus, eu falei, me fala mais. Ele falou: olha, eu vou te dar somente 4 dicas do meu poder. Eu falei: opa, me dá a primeira. E ele falou o seguinte: o nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dizer amém por isso? Amém. Né? E ele falou: o nome de Jesus. Então, o primeiro poder que nós possuímos é nosso. Isso aí é nosso. Fala: é meu, é meu. Né? Esse poder é meu. Não tenha medo, irmãos. Pode falar. Esse poder é meu. O nome do Senhor Jesus que eu estou dizendo. Jesus é seu. Né? Então você tem o poder. Então é verdade, irmãos, que embora muitas pessoas utilizam o nome de Jesus para fazer coisas comuns, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim: amanhã eu vou caminhar. Aí ela fala: em nome de Jesus. Para
para caminhar precisa do nome de Jesus, irmãos? Não. Tem pessoas que falam o seguinte: olha, amanhã eu vou tomar um banho gelado em nome de Jesus. Precisa do nome de Jesus para isso? Não. Tem pessoas que falam o seguinte: amanhã eu vou levar essa criança para a escola em nome de Jesus. Isso aí, irmãos, é tomar o nome do Senhor Jesus em vão. O nome de Jesus não existe para essas coisas, não existe para essas coisas. O nome do Senhor Jesus, ele existe para coisas impossíveis. Ok, querido? É o testemunho que a gente termina de ouvir. O irmão com 24 quilos, como eu sempre falei, o bracinho dele era um negocinho assim, era só um osso. E por isso eu falei assim: não tem jeito, eu não vou falar nunca que esse homem vai viver, porque já é uma caveira deitada aqui, aguardando somente os órgãos parar para ele ser sepultado. Eu não vou falar, mas na hora eu orei, eu orei em nome do Senhor Jesus, e aí quando eu levantei, aí Deus me trouxe o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus falou para Marta: Marta, eu não já te falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Amém, irmãos? Alguém mexe aqui, ó, que o negócio está virando para lá, Então, a gente deve usar o nome do Senhor Jesus para coisas impossíveis, para coisas impossíveis. A Bíblia, ela vai nos mostrar para que o nome de Jesus, ele nos foi deixado. Se você quiser, vá comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 17. Diz assim na linguagem de hoje: os 72 discípulos de Jesus voltaram muito alegres. Aí sabe o que eles falaram para Jesus? Disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Amém, irmãos? Não entenderam, Não entenderam. Eu vou pegar o testemunho do irmão de novo, pegar esse gancho aí. Você viu ele falando aqui que era um esqueletinho, magrinho, 24 quilos, mas que 4 médicos não conseguiam segurá-lo. Isso me traz à memória, a Bíblia Sagrada diz que chegaram algumas pessoas, os filhos de Cefas, e chegaram para uma pessoa possessa de espírito maligno, e eles falaram o seguinte: nós te expulsamos em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos contar que o espírito que estava ali, ele saltou em direção àqueles homens, agarrou eles dois, arrancou a roupa deles todos, e eles saíram correndo, segurando as calças e sem camisa, porque não conseguiram. Eram espíritos malignos. A Bíblia vai nos contar também que Jesus, ele chega na cidade de Gadara, e ali dentro de um cemitério estava um homem também possesso de espírito maligno. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem, ele pegava pedra e ele batia na cabeça dele, ele se feria, e ninguém conseguia mantê-lo preso. Se amarrasse ele de corrente, ele conseguia se soltar. Por quê? Porque demônios, de fato, eles possuem uma força muito grande. Eu contei aqui outro dia, eu fui chamado numa casa aqui na Tutóia para expulsar um espírito de uma pessoa, e chegou lá o filho dela. Já contei aqui, um dia ele teve no evangelho, na igreja, mas ele decidiu afastar-se, e aí ele foi para o espiritismo, e chegou lá. Quando eu cheguei, ele falou: pastor, aí eu falei: vim aqui, me chamaram aqui. Aí ele falou assim: esse vacilão está aí. Eu falei: tu conhece o espírito que está aí? Conhece? É o vacilão,
não sei o que da estrada. Eu falei, então já que vocês têm intimidade um com o outro, vai lá e manda ele sair. E aí ele subiu em cima da mãe dele, trancou ela nas pernas assim, e ele falou, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! O demônio, aquela mulher magrinha também, ela tem esse braço aqui deslocado, ela pegou ele, jogou para trás e ele caiu mais ou menos aonde está a Tuane aqui. Usou o nome de Jesus, mas ele não carregava verdadeiramente aquela fé. Eu só estou querendo te mostrar que demônios, eles possuem uma força muito grande, né? Mas os discípulos aqui, quando Jesus lhe dá a missão, né? Jesus falou, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, vocês vão colocar as mãos sobre os doentes vão ficar curados, vocês vão colocar a mão sobre o possesso e vão expelir os espíritos maus. E eles foram, e aí depois eles voltam e eles vão dar um relatório agora para o Senhor Jesus. Aí diz assim que eles voltaram alegres, e aí eles falaram para Jesus, até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Amém, irmãos? Eles voltaram, eles utilizaram o nome do Senhor, utilizaram o nome do Senhor. E aí ele diz assim, me chamou a atenção esse versículo, até os demônios. Eu falei, Deus, até os demônios, então tem mais alguma coisa. Aí eu entendi, de fato, pessoas foram curadas, pessoas se renderam ao Evangelho, pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram o Senhor Jesus, né? Porque ele falou, até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Lucas 10:17. Então, querido, o nome de Jesus é para expulsar demônio. Nós não podemos ter medo de espíritos caídos. Quando identificado em alguma área da nossa vida, podemos usar o nome de Jesus para expulsar, porque eles se sujeitam. Isso é fato, isso é verdadeiro. Irmãos, há muitas pessoas que elas trabalham meios para aprenderem a conviver com o problema, aprenderem a conviver com a doença. Porque quando a medicina fala, olha, isso aí não tem cura, você vai viver com isso aí eternamente. Dia desse, a gente recebeu um laudo médico da minha esposa, ela não vai se zangar comigo de eu falar. Aí falou, olha, a senhora é diabética. Aí eu fui contar para uma outra pessoa. Eu falei, pastor, já era. É diabética, não abaixa mais, essa taxa dela não vai abaixar mais, ela vai passar a tomar insulina, né? Vai passar a tomar insulina na barriga, a barriga vai começar a doer, ela vai ter que tomar na perna. Pastor, já era, daí por diante. Aí eu não vou falar para a pessoa, eu falei, não recebo nenhum tio de nenhuma dessas palavras, né? Aí a gente assistiu televisão, os médicos falam sobre diabetes. Diabetes é uma doença, não tem cura, mas a pessoa pode viver o resto da vida com ela e viver bem. Aí eu falei, não, está errado, não vou tomar posse disso. Irmãos, e aí a gente foi, começou a trabalhar, e a gente vai orando. Olha, irmãos, a taxa está baixíssima. Aí eu fui lá procurar o vizinho. Ô vizinho, você falou que a taxa não baixava mais, que ia viver eternamente dessa forma. Está dando 100. Dentro da medicina, essa taxa aí é normal. Amém? Essa taxa aí é normal. A gente vai fazer os tratamentos, né? Porque é melhor prevenir do que tomar remédio, ok? Então a gente vai colocando diante do Senhor.
diante do Senhor, porque esse nome tem poder, irmãos. O médico pode falar o que ele quiser, mas a última palavra vem de Deus, né? Não desmerecendo a medicina, esse pessoal aí, eles sabem muita coisa, mas eles não sabem além do nosso Deus. Amém, querido? Então, Jesus, ele chama aquele povo e fala: vocês estão errando, somente por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é possível a gente viver eternamente, viver a nossa vida errando, e a gente dentro da igreja. Não, mas eu aprendi a lidar com esta situação, né? Não, irmãos, nós precisamos todos os dias, né, aplicar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor Jesus. Segundo o salmista fala que há pessoas que confiam em carros, outras confiam em cavalo, mas eu e você devemos fazer menção do nome do Senhor Jesus, sempre. Amém, querido? Sempre, né? Então, em Atos 3, verso de número 16, né, a gente vai ver o nome do Senhor Jesus sendo utilizado para cura. Porque diz assim, Pedro falando: não podemos... Pedro não. Em Atos 3,16, a gente vai ver 3,6, a gente vai ver Pedro, ele diante de um homem que, segundo a Bíblia diz, que ele era coxo, era leso dos pés, ele nasceu desse jeito, ele não andava, e ele todos os dias era colocado na porta da igreja. Como tinha na igreja a oração das 3 horas, então o povo levava ele para lá. Por quê? Crente costuma, né, nem todos, se compadecer de pessoas assim. Então a família levava e colocava lá na porta da igreja para pedir esmola. Aí passava-se vários crentes para lá e para cá, entrava na igreja, recebia poder, né? Recebia poder, rodopiava, eu acredito nisso tudo, e saía, e aquele homem estava ali. Aí de repente vem Pedro e João, ele vem chegando e aquele homem está parado, e aí eles estão pedindo dinheiro. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro, ele olhou, ele se compadeceu, e ele falou: irmão, nós não temos ouro, nós também não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, ou eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem que era leso dos pés, ele se levantou e ele entrou na igreja, andando e pulando. E aí aquele monte de crente que estava lá dentro ficaram olhando, atônito, olhando tudo aquilo ali, né? Sabe por causa de quê, irmãos? Aquele homem andou porque houve uma pessoa muito ousada, pessoa que, segundo a Bíblia diz, que esse homem, ele não tinha estudo, ele não era letrado, ele não sabia falar. De repente era igual a mim, não sei falar bonito, mas ele possuía a unção do Espírito Santo de Deus, e quando ele falava, acontecia. Esse homem chamado Pedro, diz a Bíblia Sagrada que ele andava, e a sombra dele, onde a sombra ia passando, as pessoas iam sendo curadas e libertas, de tanta unção, né? Então tem pessoas, o diabo, ele pega e fala o seguinte: você não lê a Bíblia, você não conhece nada, né? Para que você vai abrir a Bíblia? Aí você fala: é verdade, eu não conheço nada da Bíblia, por isso que eu não leio. Aí Jesus falou para o povo: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Está dando para você me entender, irmãos? É muito importante eu e você, nós lermos a palavra do Senhor. Nós não podemos de forma alguma nos conformar com doenças que surgem em nossa vida, por mais sérias que sejam. O nome de Jesus é superior a elas. Devemos usar o poder do nome de Jesus para removê-la. Levamos uma vida de conformismo com problemas que nos aparecem e preferimos aprender a lidar com eles, né? Do que pedir a Deus em nome de Jesus. Isso aí, irmãos, é um erro que a gente comete. Olha só,
mas pastor, é só a gente, é só eu que eu cometo. Não, irmãos. A raça humana, até os apóstolos de Jesus, estava cometendo esse erro de não pedir a Jesus, aprendendo a lidar com as situações. Olha só o que Jesus fala lá em João, capítulo de número 16. Eu vou te ensinar mais ou menos como que é, na prática, amém? Você está aí, igreja? Eu vou te ensinar mais ou menos na prática como que é pedir e receber. Olha só, Evangelho de João, capítulo 16, verso 24, Jesus falando para os discípulos dele: até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Confere. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Então Jesus quer que a gente tenha uma alegria completa. Não é essa alegria parcial, não, irmãos. Ele quer nos dar alegria completa, mas muitas vezes a nossa alegria é uma alegria momentânea. Uma hora a gente está alegre, outra hora a gente está triste, porque quando chegamos em casa, as circunstâncias, a gente começa a olhar e a gente começa a falar: essa casa, perdão da palavra, essa casa é um inferno, eu não aguento mais vocês. Quem fala com filhos assim, eu não aguento mais vocês, e fala com o esposo, e fala com a esposa, e fala com o vizinho, e não sei o que. Irmãos, para de falar essas coisas e faz aqui conforme Jesus falou. Os discípulos, eles não estavam pedindo nada, e Jesus falou: meus irmãos, espera aí, até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Oh, aleluia. Tem como uma pessoa cheia de problema ser feliz, irmãos? Nunca. Não tem, né? Eu acho que não. Mas esse quadro pode mudar. Basta pedir com fé, no nome de Jesus e em nome de Jesus, pois é da vontade de Deus que tenhamos uma alegria completa. Amém? Irmãos, olha, utilizasse o nome do Senhor Jesus nas coisas, né, que estão alinhadas com a vontade de Deus, é mais ou menos assim. Você olha o problema, né? Eu vou falar agora uma coisa, mas não é no nome de Jesus. Só vou olhar o problema. Minha garganta está secando, minha voz já está falhando, estou começando a criar espuma no canto da boca. Olhei o problema e eu falei, né? Aí agora não, eu preciso chamar a existência o que não existe, né? Eu preciso beber água. Agora eu pedi. A gente agora aguarda. A água já existe. Está dando para você entender? A água já existe, ela vai chegar até mim. Ok? Mas não é no nome de Jesus, porque essas coisas são comuns. Ok, querido? Mas a gente precisa olhar o problema e identificou o problema na nossa vida, seja na vida conjugal, seja na vida profissional, vida espiritual, vida financeira, na vida secular em si. Qualquer problema, identificou, utilize-se do nome de Jesus. Ok, querido? A água chegou. O anjo do Senhor trouxe a água para mim. Oh, glória. Irmãos, isso aqui a gente está brincando, mas é assim que acontece. A Bíblia Sagrada vai nos contar no Salmo 91, muitas pessoas gostam do Salmo 91. A Bíblia Sagrada vai nos contar que Deus dará ordem aos anjos do Senhor para trabalhar ao nosso favor. Salmo 91, versículo de número, acho que é versículo de número 10, né? Que Deus dará ordem aos anjos dele para trabalhar para nós. Agora, se você está com um problema, né? Você está com um problema e você está calado, aí Deus vai falar: anjo, ô anjo, vai lá embaixo, vai lá. Fazer o que, meu Senhor?
os anjos falando: fazer o que, meu Senhor? Ah, não sei, vai lá na casa da Tuane. Aí o anjo: mas para fazer o que, meu Senhor? Aí Deus: de fato, ela não me pediu para fazer nada, então sossega aí, né? A palavra pesada, anjo, sossega aí o teu facho, porque ninguém lá embaixo está me pedindo nada. Está dando para você entender, irmãos? Está dando para você me entender, irmãos? Então o nome de Jesus, ele existe para o nosso benefício. Esse é o primeiro poder. Qual o primeiro poder? Qual o primeiro poder? O nome de Jesus. O segundo poder que nós temos é o Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Aleluia! Então, o Espírito Santo de Deus, ele, querido, já nos foi dado. Como que é isso, pastor? No dia que você levantou a mão, no ano de 1935, não sei se tem alguém aqui, né? Tem não, né? Mas no ano que você levantou a mão para o Senhor Jesus e você o aceitou como teu Senhor, como teu Salvador, ele mandou agora um kit para você. Ok, querido? Ok, querido? Nesse kit veio o nome de Jesus, veio o Espírito Santo e mais alguma coisa, a gente vai falar. Então, isso já aconteceu. Não fique esperando o Espírito descer, não. Isso aí, esse negócio de santo descer é no espiritismo, né? Bate esse tambor para o santo descer. Não vai, irmãos, não, isso não rola para mim e para você. Ok, querido? Isso aí é lá na religião. Não, vamos fazer para o santo descer. O Espírito Santo, ele já está dentro de você. Ok, querido? Ele já está dentro de você. Isso aí é fato, irmão. Isso aí é verdade. O Espírito Santo, ele já habita em nós. É ele que nos ajuda nas horas mais difíceis da nossa vida. O Espírito Santo é tão importante que Jesus pediu ao Pai para nos enviá-lo. Ok, querido? Vamos ver conforme foi que ele pediu. Está lá em João, capítulo de números 14, verso 16 e 17, diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Aí Jesus diz mais: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Aleluia. Ô, irmãos, tem que ser com mais alegria, irmãos, com mais empolgação. Eu vou virar a câmera para ir. Peraí. Tem que ser com mais empolgação, porque Deus não está falando de pouca coisa, não. Deus está falando de algo muito poderoso. Deus está falando, está melhorando. Deus está falando que dentro de mim, de você, existe uma fortaleza. Nós estamos abrigados no Espírito Santo de Deus. Ok? Ele mora mais. Então, nós podemos, querido, de forma alguma rejeitar a ação do Espírito Santo. Sabe aquele dia que você diz assim, eu estou sem forças até para orar. Eu acho que é só eu nessa igreja que falo desse jeito. É nessa hora que o Espírito Santo ele entra em ação. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, Romanos 8, 26 e 27. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Aleluia! Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito Santo, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus
e pede de acordo com a vontade de Deus. Ô irmãos, isso aqui é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso, sabe por quê? Muitas vezes a gente pede de forma desalinhada com a vontade de Deus, mas quando é o Espírito Santo pedindo por nós, ele pede de forma alinhada com a vontade de Deus. Deus sonda nesse momento esse desejo, né? Daí ele vai alinhado com a minha palavra, e aí ele vai e realiza. Está escrito, irmãos, né? Não é da vontade de Deus que a gente viva doente, não é da vontade de Deus que a gente viva desempregado, não é da vontade de Deus que a gente viva em preocupação, não é da vontade de Deus que a gente viva em opressão, não é da vontade de Deus que a gente viva deprimido, nada disso. Essas coisas ruins não vêm da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, irmãos. O que é uma coisa perfeita? Uma coisa boa, perfeita e agradável. Irmãos, eu veio aqui agora. Houve um casamento aqui nesse lugar. E veio um casal. E a gente achava, eu, minha irmã, o filho dela que ia casar. E ela falava, a moça da que vai vir montar o painel até agora não chegou. Ela tinha que estar aqui a hora, até agora não chegou. E a moça chegou atrasada. E depois a moça montou tudo, e aí ela chamou, Donizete, vem aqui, tá bom? Ela, tá lindo, tá perfeito. A senhora gostou? Muito. Bom, perfeito e agradável. Amém, querido? Então, isso aí é a vontade de Deus. Doença é coisa boa? Se for, fica para você, porque para mim não presta. Veio já com do bicho do pé quadrado, e isso aí pra gente não presta. Mas o meu Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Irmãos, é assim, né? Eu me recordo, trabalhava na Casas Bahia, adquiri umas dores, e aí fui para Ortoservo, e chegando lá, a doutora mandou bater um raio-x e falou, olha, seu Moisés, o senhor está com problema sério, o senhor está com câncer nos ossos, o senhor vai passar a tomar medicamentos, a gente vai fazer aí, né, um processo muito grande aí, não te garanto nada. Valeu, doutora, obrigado. Peguei aquilo tudo ali, vim embora e desfiz daquilo pelo carro, na janela do carro. Eu falei, eu estou doente nada, não vou tomar posse disso, o osso não tem doença nenhuma não, né? E aí, daquele dia eu comecei agora no replepé na igreja. Eu pulava e marchava e pulava para lá, que a gente não deve tomar posse de tudo, ok, queridos? Né? Então a gente deixa o Espírito Santo de Deus ele fazer por nós. Ele sabe como pedir, ele sabe que muitas vezes a gente quer do nosso jeito. Não, agora é assim. Não, a gente vai, se curva em oração diante dele e fala para ele, Espírito Santo de Deus, tu és o meu bem maior, em ti eu confio, tu és a minha fortaleza, tu és aquele que me convenceu dos meus erros e dos meus pecados, o poder está em ti. Aí começa, aí você vai ali se desfalecendo diante do Espírito, a tua carne ela vai morrendo, o Espírito agora ele vai se levantando, a tua carne vai sendo abatida, aí você começa agora a falar em línguas, e você vai falando em línguas, e aí a Bíblia vai se concretizando na tua vida, você começa a ser edificado, e quanto mais em línguas você fala, mais o poder de Deus você recebe, e vai falando em línguas, e começa agora a transpirar, e no final você fala, que negócio foi esse, que calor é esse, meu Pai, né? Mas como é gostoso, é assim, irmãos. A gente não pode ir para uma oração agora, ó dia, ó céus, ó noite, ó problemas. Não, a gente vai para ali confiado. Não, Senhor, eu estou botando meu joelho no chão. Sabe por causa de quê, Senhor? Eu tenho ouvido muitos mensageiros dizer que quem se curva diante do Senhor já
jamais se curvará diante de problemas. E vai contando a tua vida ali e pede o Espírito Santo para fazer essa intercessão. E Ele vai fazer. Sabe por causa de quê? Está escrito aí na Bíblia. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. E pede de acordo com a vontade de Deus. Ok, querido? Então, o segundo poder que nós possuímos é qual? O Espírito Santo. O segundo é qual? O Espírito Santo de Deus. E o terceiro poder que nós temos é o Evangelho. Oh, glória! Aleluia! O Evangelho, irmãos, aqui, ó, quando eu falo de Evangelho, eu não estou dizendo toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas o Velho Testamento, a Bíblia Sagrada diz que não é a verdadeira coisa, é somente uma sombra. Eu pegar, deixa eu ver se eu acho aqui, achei a sombra no meu braço, né? O verdadeiro aqui aos teus olhos é o que está aqui em cima do púlpito ou é essa que está aqui? É esse, né? Então, a Bíblia Sagrada diz que o Evangelho é sombra. Perdão, que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. O Evangelho é a realidade. Amém, querido? Amém. Então, esse poder que nós temos aí é o Evangelho. Ok? O Evangelho é as boas novas que Jesus veio anunciar. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Lucas 4, 18 e 19. Jesus falando: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Oh, aleluia! Irmãos, existem muitos mensageiros que não são portadores de boas novas. São mensageiros tipo os mensageiros de Jó. Pastor, como que é o mensageiro de Jó? Nós estávamos reunidos lá no galpão e de repente deu uma ventania, Jó. E aí mataram todos os seus animais. E Jó, que isso? Jó, olha, estávamos reunidos e de repente aconteceu algo muito trágico, Jó. O que foi que aconteceu dessa vez? Já perdi meus animais. Teus filhos morreram. Sai para lá. Existem mensageiros de Jó. Jesus não era mensageiro de Jó. Nem eu tampouco quero ser mensageiro de Jó. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim. Ele me ungiu, ele veio sobre mim para eu poder pregar boas novas, conforme Jesus pregou. Né? Pregar boas novas, irmãos, é totalmente oposto das mensagens dos mensageiros de Jó, dos servos de Jó. Mas tem pessoas aí que são anunciadores de tragédias. Olha, bota a tua vida no prumo, senão tu vai descer a sepultura. Irmãos, isso daí não é de Deus, não. Deus, ele venceu a morte. Para que ele vai viver matando? Não. Ele veio para dar vida. Tem pessoas, líderes de igreja, olha, irmão, você não ceia hoje não, né? A não ser que você não esteja em pecado, porque se você estiver em pecado, a Bíblia está dizendo que muitos comeram e beberam e por isso adoeceram, muitos até morreram, outros estão fracos, então você não come e você nem tampouco beba. Isso não é mensageiro de boas novas. Os mensageiros de boas novas, Jesus, Evangelho de João, capítulo número 6. Se você não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, você não terá vida em você. Está dando para você entender? Olha a diferença. Aí vem os questionamentos: Senhor, os nossos pais comeram e morreram, mas os vossos pais não comeram o verdadeiro pão do céu.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que de mim se alimenta tem a vida. Aleluia. Mas eles morreram. Mas eu vos digo, vocês não vão morrer. Tá dando para você entender a diferença dos pregadores de boas novas, né? Mas é justamente o que Jesus falou lá atrás. Vocês estão errando. Vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Está dando para você entender, irmãos? Então, quando a gente começa a ter a revelação do Evangelho, das pregações de boas novas, aí a gente agora vai sendo liberto. A gente vai sendo liberto. Eu hoje conversava com o irmão, e o irmão me contou uma experiência ruim que ele viveu. Pastor, fui chamado para pregar numa igreja. E cheguei lá, eu comecei a pregar, só que a igreja era do reteté. E eu falei, eu vou entrar na deles. É reteté que eles querem, eu também não sou desse negócio, mas eu vou também entrar no reteté. Pastor, eu comecei a bater no púlpito, batia e gritava assim, e aí a igreja começou a dar glória a Deus, aleluia. Aí eu vi um irmão que estava chorando. Aí eu desci do púlpito, fui lá e bati no peito dele, bati e falava assim, receba, receba, né? E aí eu lembrei de um pastor que prega e fala assim, a mesma coisa, você não é um gato, você é um leão, então ruge como um leão, ruge como um leão, ruge como um leão. Aí o irmão lá começou e eu falei, pois é, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo de número 4, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espírito enganadores, homens que falam a mentira, homens que falam mentiras para satisfazer o seu ego, né? Eu falei, deixa eu te explicar melhor. Pessoas que estão com um microfone na mão e o povo que fica ouvindo não pode falar. Então agora esse espírito de engano vem. E se a gente não tiver o dom de discernir espírito, a gente que está com o microfone, nós seremos levados. Mas como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Você falou que um certo pastor utiliza-se de um linguajar que o crente deve ser leão e não gato. E o crente deve estar sempre rugindo como um leão. A Bíblia Sagrada vai nos contar lá em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim, vigiai, pois, porque o diabo, o vosso adversário, ele vive rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Então não foi o Espírito de Deus que me usou não, pastor. Nunca foi. Nunca foi. Aquela barulhada toda que passou ali foi somente emoção e carne. Está dando para vocês entenderem, gente? Por isso que Jesus lá atrás falou, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, não está numa lágrima que rola. Ah não, está chorando. Aí Deus está chorando, vou manifestar o meu poder. Não, irmãos. Se fosse assim, os cemitérios, né, portas de hospitais, estava cheio do poder de Deus. De tantas pessoas que estão chorando, estão ali chorando. Então, a gente precisa conhecer a palavra. O apóstolo Paulo, ele diz assim em Romanos, capítulo 1, verso de número 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, aleluia, para salvar todos os que creem. Primeiro Deus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim.
como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém? O justo vai viver da fé no Evangelho. Então, a minha obrigação não é fazer zoeira, não é sapatear, tudo isso é bom. Massageia o nosso ego, dá uma, vamos dizer assim, uma satisfação maior para os ouvintes. Poxa, que poder é esse pastor hoje? Viu a vontade daquele Deus? Isso é dança de índio, irmãos. Isso é dança de índio, né? Mas quando eu prego a palavra, sem alterar, sem tirar e nem pôr, ele tem um poder muito transformador na sua vida. Quando você lê a palavra, quando você se interessa pela leitura das Sagradas Escrituras, a tua vida muda, teus pensamentos mudam, você passa a ser outras pessoas. Por isso Jesus falou: olha, quem está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Viva o novo de Deus na pregação do Evangelho. Amém? Então o terceiro poder é... Vocês não querem falar não, né? Vou virar a câmera. O terceiro poder é qual, irmãos? Isso. Nisso o bicho do pé quadrado está só escutando e fala: pronto, agora vai dar ruim. Vai dar ruim porque eles vão se interessar pelo Evangelho. E aí eles vão saber que Jesus falou que o homem não vai viver só de pão, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Agora vai dar ruim para o meu lado, porque eles vão conhecer o Evangelho. Amém, querido? Quarto e último poder que nós temos é a igreja. Aleluia! Mateus 16, 18 e 19 diz assim, Jesus falando: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte, ou o inferno poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Aleluia! Irmãos, é verdade que nos nossos dias, na internet, se você perguntar o que é a igreja, ali você vai encontrar diversas opiniões, cada um dando as suas opiniões segundo os seus entendimentos. Há pessoas que vão exaltar demais a igreja, mas há pessoas que vão diminuir por demais a igreja. Eu e você devemos fugir de tudo aquilo que diminui a igreja, que difama a igreja. Nós devemos rejeitar toda calúnia, toda palavra mal falada contra a igreja. Nós devemos rejeitar. Por quê? Porque Jesus falou que nem o inferno vai prevalecer contra a igreja. Quem dirá a palavra de homens, né? Então cada um agora tem a sua concepção. Mas quando eu começo a entender, ler a palavra, eu começo a entender que a Bíblia Sagrada, ela nos fala que Jesus, ele é a cabeça da igreja, e nós, que é o corpo dele, a igreja é o corpo dele, do qual ele é a cabeça, e nós somos os seus membros. Aí pronto. Quando eu começo a ler o Apocalipse e começo a entender que a igreja, que sou eu, é a noiva, e que Jesus é o meu noivo, aí eu agora começo a proteger. Vou mexer aqui num casal bem novinho, Franciele e Carlinhos, Carlinhos, um dia desse eu comentando alguma coisa sobre eles, a Kátia falou que Carlinhos chama a Franciele de alguma coisa, eu não me lembro, coisa boa. Joia rara. Olha só, Isso aí, irmãos, é muito bonito. Aí a Kátia falou, a Franciele é a joia rara do Carlinhos, Aí eu falei, poxa. E é por isso que a Bíblia diz que a gente deve amar a nossa esposa assim como Cristo ama a sua igreja. É joia rara, a igreja é joia rara, irmãos. A gente precisa falar isso todos os dias da nossa igreja, Não estou falando o prédio aqui não, mas da igreja em Cristo Jesus na terra.
A igreja é uma joia rara aos olhos do Senhor. É bonita, é boa, é bom estar. É verdade que aí chega algumas pessoas que não querem cultuar, aí fala assim: não vai não, o culto foi chato, a igreja está enjoada, a igreja... Irmãos, está não, irmãos. Isso é falácia do inimigo. A igreja é joia rara. Poxa, a igreja é Franciele. Né? Então a igreja ela é joia rara, ela deve ser vista com bons olhos, irmãos, né? Nós não podemos desprezar a reunião coletiva, porque a reunião coletiva ela é muito poderosa. A reunião coletiva ela é saudável. Eu sempre falei isso, eu creio no poder da transição, né? Poder da transição. Como que isso acontece? É aquela forma de acender uma churrasqueira, né? A pessoa vai lá e põe fogo, todos os carvões pegam? Não. Mas aí uma brasinha acende, e no que vai sendo assoprada ela vai se acendendo mais, aí pega na do lado e pega no outro, quando vai ver, está tudo ali queimado, tudo aceso. Assim, irmãos, é a reunião coletiva. A gente chega na reunião coletiva, a gente chega de fato, como se a gente tivesse derrotado. A gente chega abatido, mas a Bíblia diz: olha, vocês podem estar abatidos, mas vocês não estão destruídos. Então a reunião coletiva tem esse poder de acender um ao outro, ok? Jesus, ele está afirmando agora que a morte não prevalecerá contra a igreja. Você já ouviu uma pessoa falar: estou morrendo espiritualmente? Vá para a igreja, corra para a igreja, corra para a igreja. Ou seja, quer ter vida? Venha para a reunião da igreja, venha para os cultos, vá para uma célula. Na célula você vai usar o nome de Jesus, vai receber o Espírito Santo, vai conhecer mais do Evangelho e vai ter comunhão com Deus e também com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, animemos uns aos outros, e é agora que vocês veem que o dia está chegando.